Bom, tudo bem com vocês, turminhas, meus caros alunos, alunas, estudantes do segundo ano, tá? Hoje, vou fazer aqui nessa aula uma síntese, tá? Um resumo, vamos dizer assim, da aula dada no dia 6 de maio, ou seja, na semana passada, no Centro de Mídias, tá? Cujo título era Indivíduo, Identidade e Sujeito. O que é aquela aula, o que o professor ali, o que eles estão dizendo, o que é esse conteúdo? Diz respeito ao seguinte, tá? Ele começa falando do professor a respeito do John Locke, cita o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, que são três filósofos que viveram aí, um mais ou menos no século XVII, outro no século XVIII e outro no século XIX, ou seja, em torno de 1600 e pouco, 1700 e pouco e 1800 e pouco, tá? Todos esses três filósofos eles têm uma coisa em comum, que é o quê? Tá? Eles trabalharam com teorias a respeito do indivíduo. Tá? O que significa isso? Eu não vou entrar muito em detalhes, como ali o professor também não entrou em relação a cada um deles, porque o que é mais interessante nesse sentido, ou pelo menos nessa explicação que eu vou dar para vocês aqui, é o que está sendo dito ali, qual o tema, o que está sendo discutido. Bom, só para vocês terem uma ideia, por isso que eu sempre falo todos os anos, quem já teve aula presencial comigo esse ano, quem esteve em sala de aula, viu, ou quem recebeu aí através dos e-mails, quem já abriu os e-mails, né? Por que eu sempre começo trabalhando com linha do tempo todos os anos, ok? Para que vocês se situem, né, a respeito do que aconteceu em cada época. Por que é importante a gente entender o que aconteceu em cada época? Se a gente pegar antes de 1500, ou seja, antes do período moderno, da Idade Moderna, ou seja, da Idade Média, para trás, a ideia, o conceito, tá, de indivíduo era uma coisa completamente diferente, de cidadão, era completamente diferente do que a gente entende hoje. Tá? A exemplo do que o professor disse, lá do Centro de Mídias, de que você já tinha esses conceitos de indivíduo, você já tem esses conceitos de identidade, de sujeito, lá na Grécia Antiga, mas eram todos conceitos diferentes do que a gente entende hoje. Aliás, muito diferentes, ok? Se a gente for pegar um conceito de indivíduo, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar um exemplo básico. Se vocês pegarem os filósofos, tá? Tales de Mileto, se a gente pegar, por exemplo, um outro escritor que depois teve, um outro pensador que teve depois, inclusive, da qual é o meu nome, Luciano de Sânzamos. Todos esses, se a gente for pregar todos esses filósofos antigos, tá, a gente vai perceber que todos eles tinham um nome e o sobrenome era o nome da cidade. O que significa isso? Tales de Mileto. Mileto, ele veio de Mileto. Luciano de Sânzamo veio de Sânzamo, da cidade. O que significa isso? Tá? Eles eram identificados, a pessoa nessa época, na antiguidade, lá na Grécia Antiga, 2000 e poucos anos antes de Cristo, atrás, aliás, 300, 400, 500 antes de Cristo, o que significava isso? Tá? A pessoa, quando morava lá na antiguidade, lá na Grécia, nesses países e tal, ela era identificada com a região, com a cidade, com a vila, com o local que ela morava. Tá? Por quê? Porque cada pessoa nesses locais tinha as suas características próprias, ou seja, eles tinham uma comida específica, eles se vestiam de uma maneira específica, muitas vezes ele tinha até uma língua mesmo específica, mesmo que fosse a mesma língua, do país inteiro. Vou dar um exemplo melhor para vocês poderem entender. Digamos um aluno, uma pessoa, você mesmo que está me ouvindo, que de repente mora no João 23. Como é que era isso naquela época, lá na antiguidade? Vamos supor o José do João 23. O Zé do João 23, por que ele era chamado de Zé do João 23? Porque no João 23 se falava português, mas um português específico daquela região. As roupas, quando você batesse o olho numa pessoa do João 23, você saberia que ela era de lá, por causa das roupas. A comida, geralmente, era uma comida específica. E aí você tinha uma série de coisas que identificava aquela pessoa em relação àquela região, àquela cidade, àquela vila que ela vivia. Eu sei que, eu conversando isso com vocês agora, muita gente pode brincar, por brincadeira, e dizer, mas até hoje é assim, eu bato o olho em alguém do João 23, eu sei que é de lá. Sim, mas por mais que você tenha
muitas pessoas parecidas hoje que vivem no mesmo lugar, você também tem muita gente diferente. Naquela época não, existia uma unidade. Uma pessoa, por exemplo, né, que era de Atenas, na Grécia, por exemplo, era diferente, ou pelo menos pensava diferente, se comportava diferente, tinha culturas diferentes, hábitos diferentes de quem era, por exemplo, de Esparta, que é uma outra cidade, né, da Grécia. Vocês conseguem entender isso? Então, antigamente, essa ideia de indivíduo, tá, era muito característica do lugar que a pessoa vivia, da região que ela tinha, da cultura que ela tinha, que é muito diferente de hoje em dia. Quem participou de uma aula minha presencial esse ano mesmo já ouviu falar lá. Se você ligar aí a televisão, a internet, seja o que for, tá, e assistir uma reportagem, alguma coisa sobre a China, por exemplo, o que você vai ver na China? Você vai ver um garoto lá andando, você está indo com uma mochila nas costas, com tênis Nike, tem alguma coisa diferente? Vai passar um carro lá na frente, um Hyundai, não sei o quê, no meio da rua, que tem poste, que tem calçada, que tem prédio, que não é nada diferente do que nós temos hoje em dia aqui. Lá na antiguidade, não. Cada lugar era diferente um do outro. Não é que era diferente, cada lugar tinha as suas características próprias. Então, a ideia de indivíduo, embora ela já existisse, como o professor falou ali no Centro de Mídias, que ele é indivisível, é um só e tudo, né, o ser humano, embora existisse isso, é muito diferente do que a gente entende hoje em dia, porque a pessoa era muito caracterizada em relação à região que ela vivia, da onde ela vinha, ok? Da onde ela se originava, ok? Então, quando você pega a questão, tá, de identidade, não é muito diferente. Nessa época também você já tinha, né, a relação de identidade, uma relação completamente diferente da que você tem hoje. Tá? A identidade é aquilo que se iguala a si mesmo, e isso era relacionado a objetos, a uma série de coisas. E a grande diferença da antiguidade e da Idade Média, né, antes de entrar a Idade Moderna, o que acontece nesses períodos todos? É que esses conceitos, por exemplo, como de identidade, era um conceito imutável, ou seja, ele não mudava. Se você tinha uma característica determinada definida, essa característica não mudava. Ok? Sujeito não é muito diferente também. O que significa isso? A ideia, pode parecer maluco o que eu vou dizer para vocês aqui, difícil de entender, mas a ideia de eu não existia antes, tá, da Idade Moderna. A ideia do eu, do sujeito, de ser uma pessoa, como é que se diz assim, com meus próprios gostos, com as minhas próprias ideias, com minhas próprias... Isso não existia, como eu falei para vocês. Você estava sempre inserido dentro de uma comunidade. Na Idade Moderna, no caso, os cristãos, né, que era diferente dos muçulmanos, dos judeus e de outras culturas e tudo, ok? Então, quem inaugura isso? Embora o professor não tenha falado ali, mas quem inaugura isso é Descartes, tá? Que é um filósofo francês que nós vamos estudar esse ano. Eu vou estudar o segundo ano, depois que nós estudarmos Agostinho, nós vamos entrar em Descartes. Tá? Descartes inaugura a Idade Moderna e inaugura a ideia de eu, tá? Ou seja, de sujeito. Antes você não tinha essa concepção. Tá? Se alguém tiver uma dificuldade um pouco maior com relação a isso, tá? Nós podemos só me mandar e-mails e tudo, entrar em contato, que eu tento explicar isso um pouco melhor, porque eu sei que no primeiro momento é muito confuso. Isso para mim também, quando eu comecei a estudar filosofia quando garoto, também era confuso. Como que não existia essa ideia de eu? Entendeu? Mas não existia. Isso, na verdade, surge da Idade Moderna em diante. Então, o que o professor está tentando explicar ali é exatamente isso. Tá? Que tanto John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, esses três filósofos, são os filósofos que, na verdade, vão inaugurar toda uma teoria filosófica, toda uma discussão com relação à questão de indivíduo, de identidade e de sujeito. Só para vocês terem uma ideia, entendeu? A questão de indivíduo entra nisso que eu disse para vocês, você pode muito bem hoje morar num determinado lugar que tem uma comida específica, né, uma cultura específica, mas nem todas as pessoas que vivem naquele lugar são iguais, muito pelo contrário, elas são todas diferentes. Então, cada uma tem a sua individualidade. Então, ou seja, hoje esse conceito de indivíduo é muito diferente, tá vendo? Do que era anteriormente, tá? Quando a gente vai para a questão de identidade, nem se fala. Eu vou dar um exemplo básico. Hoje em dia, você pode... O que é uma identidade? Está lá, José Roberto da Silva, sua identidade, mostrando que você é aquilo, tudo mais, não é? Pois é, mas ela não é mais imutável, ou seja, que não tem como mudar. Tanto é que uma pessoa que se considera hoje não mais José, mas, por exemplo, Joana, ela vai lá e muda
o nome dela era identidade. Então, ou seja, hoje essa questão da identidade, ela também já enfrenta essa questão da mudança, muito diferente desse conceito que existia antes da Idade Média, entendeu? E no que diz respeito à questão do sujeito, nem se fala, porque quando a gente fala em direitos, em deveres, em todas essas questões, por exemplo, o acesso ao voto, poder votar, os direitos, né, das mulheres, e aí a gente poderia citar uma série de coisas, isso tudo envolve uma concepção de sujeito hoje, que também é muito diferente daquilo, né, que a gente viveu anos atrás. Então, quem vai fazer essa transição, quem vai começar a fazer essa discussão, né, para que a gente pudesse chegar em todos esses conceitos, em toda essa situação que nós temos hoje, são esses três filósofos apresentados ali, John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Mas o que vocês precisam entender é que a ideia de indivíduo, identidade e sujeito hoje, na contemporaneidade, nesse momento que a gente vive, é muito diferente do que se tinha na Idade Média para trás. Ou seja, de 1500, 1600 para trás, se pensava de uma maneira totalmente diferente do que a gente pensa hoje, essa ideia de indivíduo, identidade, tá, e sujeito. Se alguém tiver um pouco mais de dúvida, é só entrar em contato, façam as atividades lá no Centro de Mídias e nos falamos na próxima semana. Um abraço a todos.